476 depois de Cristo, caiu o Império Romano invadido pelos bárbaros, principalmente pelos godos. Havia várias tribos, mas a mais presente ali na invasão dos territórios romanos foram os godos. E esses invasores, eles tentaram impor sua cultura, sua língua, mas não conseguiram. O resultado foi a Idade Média, que era uma mistura de elementos trazidos pelos germanos, que eram os bárbaros, com elementos romanos, e uma preponderância da igreja. Então a igreja virou um estado supranacional, não havia nações, tá? Mas um estado transcontinental que tinha um poder muito grande, dominava toda a Europa Ocidental, quer dizer, dominava a política e dominava o saber. O que caracteriza o teocentrismo. Theo, em grego, é Deus, centro, em latim, é centro, e teocentrismo é quando a religião domina toda a sociedade. É quando a autoridade religiosa domina as práticas de saber e poder, quer dizer, as práticas do conhecimento, o que é verdade, o que pode ser estudado, o que pode ser ensinado, e as práticas do poder, a política de uma sociedade. Isso é teocentrismo. Foi o que aconteceu na Idade Média. Você põe a antropocentrismo, que é quando a sociedade não tem apenas uma dominação do saber e do poder, mas existe uma disputa. É uma sociedade em que o saber ele vai sendo produzido em várias instâncias e existem controvérsias e a coisa vai evoluindo. O poder também. O poder não está centralizado na mão de alguém. A gente tem a forma atualmente, né, melhor do antropocentrismo, onde ele se desenvolve mais, se explicita mais, nas democracias. Quando você tem possibilidade de pesquisar, argumentar, discordar e também de intervir na política, de várias formas. Você pode intervir pela internet, mandar carta, fazer manifestação, votar, etc. Então a sociedade inteira participa. Antropos em grego é ser humano e centro é centro em latim. Então, aquela explicação, Deus como centro de todas as coisas e o homem como centro de todas as coisas, não está errada, mas ela não explica bem o que é o fenômeno do antropocentrismo, que é quando a sociedade é laica, quer dizer, ela não é dominada por uma autoridade religiosa. E o antropocentrismo é quando a sociedade inteira e os saberes da sociedade são dominados por uma autoridade religiosa. Então, havia uma dominação da Igreja Católica durante toda a Idade Média, que começou no ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, e enquanto linha da história, termina no ano 1452 com a queda de Constantinopla, que, como as especiarias vinham do Oriente, os europeus compravam ali, né, pertinho, onde hoje é Turquia, era o Império Bizantino. Não precisava navegar muito, só pelo Mediterrâneo, e isso eles tinham tecnologia para fazer. Mas com a invasão pelos turcos, o Império Muçulmano era inimigo da cristandade e fazia guerra, não podia comprar por ali. E esses produtos que vinham do Oriente, que eram muitos tipos de produtos, alimentos, temperos, perfumes, louça, seda, isso tinha um preço enorme, isso era muito procurado pela nobreza durante a Idade Média. E aí vão começar as navegações. Com as navegações, a burguesia vai ascendendo ao poder, né? E a ciência se desenvolve, então o mundo vai se modificando. E aí acaba a Idade Média. Nada em história acaba assim, acabou, gente, começou a Idade Moderna. Não, as coisas vão mudando e vão convivendo. Mesma coisa em literatura. Os estilos literários não acabam de repente, eles vão se transformando. E surge uma ideia nova, surge um grupo novo, pessoas que estavam fazendo do jeito anterior continuam ali fazendo, entendeu? Isso convive, no início até esse estilo novo, ele é ironizado, ele é mal visto, é xingado, depois com o tempo ele vai se impondo e tal. Então são como ondas, que tem o iniciozinho, o ápice, depois elas vão declinando e convivem. Uma onda está subindo, a outra está descendo, então elas estão convivendo. A palavra romance, romantismo, vem de Roma. Quando muito tempo depois do Império Romano cair, lá para o ano 1000, o latim vulgar que era falado nas regiões, ele foi se modificando. Então ele foi cada vez sendo mais diferente do latim clássico e até do latim popular, do latim vulgar.
E aí foram surgindo o que os linguistas chamam de romanço, o que já se chamava na época de romanço, ou romance, que eram as línguas derivadas do latim, que vieram a ser as línguas neolatinas. Então, em cada região havia vários dialetos parecidos. Por exemplo, na região da Castela, dos reinos de Aragão, Leão e Castela, que impediram a invasão árabe, né, desde o século IX até o século XIV, e ficaram ali lutando e deram origem à Espanha. Esses reinos falavam, cada um falava o seu dialeto, mas foi se sobrepondo que era um romanço, era uma língua derivada do romance. Então tinha o aragonês, o leonês e o castelhano, né? E em Galiza se falava o galego, que era uma região mais a oeste, à beira do mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico. E esse galego deu origem ao português. O que era escrito, então, quando Portugal se torna independente, em 1140, ali ele vai começar a chamar o galego, que ele fala ali de português, que antes era um romanço, depois era chamado de galego, depois era chamado de português, galego, português, e é a língua portuguesa, né? É galego-português lá na Idade Média, o português arcaico, do século XI ao século XIV, é o português arcaico ou galego-português, que era usado, no qual a gente tem as cantigas de amor, cantigas de amigo, os romances de cavalaria. Esses romances de cavalaria que havia em Portugal e em toda parte, quer dizer, da Europa Ocidental, havia onde hoje é França, onde hoje é Itália, onde hoje é Inglaterra, cada um falando a sua língua. Na Inglaterra não ficou valendo um romanço, mas foram línguas germânicas, quer dizer, ali em outras regiões predominou uma língua germânica, dos bárbaros, né? Na Inglaterra foram o anglo e o saxão, que deram origem ao inglês. Mas na França, vários dialetos foram se formando, que deram origem ao francês. A mesma coisa na Itália e tal. Até hoje, os dialetos na Itália são muito diferentes entre si. O romance de cavalaria não era algo da elite, não era algo considerado culto. Era uma coisa pop, era popular, era para o povo. Era considerado assim, esse garoto fica lendo romance de cavalaria, entendeu? E aquilo circulava manuscrito, não havia imprensa. A imprensa vai ser inventada no Ocidente, já havia na China. No Ocidente ela aparece em 1490 e tanto, por Gutenberg. Antes disso, era tudo copiado à mão. Poucas pessoas sabiam escrever e poucas sabiam ler. Menos sabia escrever ainda e poucas sabiam ler. Então, alguém lia para os outros, aquilo circulava e alguém lia para os outros e aquilo divertia muitas, ou até contava, e aquilo divertia muitas pessoas. Eram muito esquemáticos. Havia um herói que era idealizado, que era considerado assim um símbolo da cristandade. Ele era cristão, ele valorizava a virgindade dele mesmo e da donzela que ele amava ou que ele protegia, e ele lutava contra monstros, contra seres assim, fantásticos, e também contra os mouros, os árabes, né? Sempre defendendo os ideais cristãos. Então havia o mágico maravilhoso nesse sentido de mágico, havia o cristianismo muito forte, o ideal do romance do cavaleiro andante. Se chamava romance só porque era escrito em romance, não era escrito em latim, entendeu? Então é daí que veio, toda vez que aparece a palavra romance, vem daí. Ele está tendo um romance com fulano, vem daí. Mas é que ela foi criando novas acepções, essa palavra. Então, no romance se escreve, por exemplo, em galego-português se escrevia o Amadis de Gaula, um romance de cavalaria que era famoso em Portugal. Aí a Demanda do Santo Grau, que é a mesma história inglesa que chegou em Portugal e foi contada lá em português também, em português da época. Aí, quando já não estava mais na Idade Média, já estava em outra realidade, na Era Moderna, no início do século XVII, o Cervantes, Miguel Cervantes Saavedra, um grande gênio, escritor espanhol, ele lança um livro que ele escreveu em situações bem complicadas e tal, foi preso, escreveu na prisão, que era um livro criticando a sociedade de uma forma muito forte e muito violenta, assim, mas com muita elegância, com muita inteligência, que era o engenhoso as aventuras do engenhoso fidalgo Don Quixote de la Mancha, né? E aí era escrito em prosa, já não era em verso, a maioria dos romances de cavalaria era em verso, mas alguns eram em prosa.
E não era mais um romance de cavalaria, fingia que era, mas o cavaleiro não era um cavaleiro, não defendia os ideais. Defendia também, mas era tudo loucura dele. Ele lutava contra um moinho, achava que era um gigante. Ele viu uma moça bem pobre do povo trabalhando e achou que era uma princesa e começou a amá-la para a vida inteira, loucamente, chamou-a de Dulcinea, e ela nem sabia dele. E ele já era um cara coroa e não tinha, nunca ele foi um atleta, nem um cavaleiro andante, que já não havia mais nessa época. Mas os romances continuavam sendo lidos. E aí, mas ele saiu pelo mundo, botou umas latas lá, uma armadura velha, um cavalo bem fraquinho mesmo, e saiu enfrentando tudo, o que era apenas para ser um deboche da mentalidade medieval que ainda existia na era moderna, no século XVII, 1608, se não me engano, foi lançado Don Quixote. Teve 2 Don Quixotes, 2 volumes, né? O primeiro foi lançado em 1608, o outro um pouco depois. E demorou um pouco o segundo, aí um outro cara lançou uma continuação falsa. Então existe um outro Don Quixote que é muito bom também. E era um deboche. Aí a palavra romance... Bom, Don Quixote ao longo do tempo ganhou outras dimensões, virou um símbolo do sonho humano, da perseverança humana, do ideal humano acima das fraquezas e tal. Mas isso em vários outros livros que se basearam em Don Quixote ou adaptaram em filmes, em peças de teatro, quadros, poesias, músicas, etc. É uma história que é uma dos grandes modelos, paradigmas de história e de mentalidade de imagem do ser humano que existe. Mas originalmente ele era apenas um deboche da sociedade, configurado ali na alienação de estar ainda idealizando o cavalaria andante, tal, que não havia mais. E era uma época já dos burgueses, então havia uma ascensão da burguesia. A mentalidade da burguesia se reflete bem no neoclassicismo, no arcadismo na poesia, no neoclassicismo nas artes em geral e tal, que é uma mentalidade que valoriza o mundo material e valoriza os prazeres, e é racional, é mais, entre aspas, fria, no sentido de que ela é racional, não tem aquela coisa da fantasia desvairada e dos ideais gigantescos e tal. É uma mentalidade burguesa, é a áurea mediocridade, a áurea mediocritas. Ele quer viver bem, ele quer conforto, ele quer tudo bom, então ele quer grana, entendeu? E isso estava sendo também ironizado pelo Cervantes. Mas aí ficou sendo chamado romance, mas aí que vinha lá de romance. E é romance de cavalaria, e depois esse romance do Don Quixote, que o Cervantes fez. Mas esse já não era o romance de cavalaria. Então era uma nova forma do romance. Era um romance que falava de um mundo burguês, mas ainda falava de uma forma muito agressiva, muito irônica. Não, mais que irônica, muito debochada. E teve vários nesse estilo, como o Sterne, que fez A Vida e a Opinião dos A Vida e as Opiniões do Ilustre Cavaleiro Tristan Shandy, na Inglaterra, que é altamente experimental e altamente debochado com a sociedade. Teve o Rabelais, escreve Rabelais, na França, que escreveu 2 romances, Gargantua e Pantagruel, um é pai do outro, que são 2 gigantes que também debocham da sociedade e tal. Então o romance ficou sendo isso. Mas em 1774, é lançado um livrinho, um romance, que são as cartas de um jovem, assim, recém-saído da adolescência, muito jovenzinho, chamado Werther. Em alemão fala Werther, né? W-E-R-T-H-E-R. Do grande gênio, que ele foi tudo, filósofo, cientista, escritor, o Goethe, né? E aí, Goethe, né? Que a gente fala Goethe em português. E ele já não fez um romance de deboche da sociedade medieval e da sociedade moderna burguesa, mas ele faz um romance que foca no indivíduo. É uma época também, com a burguesia e as mudanças da sociedade, o indivíduo começa a entrar em foco. Na Idade Antiga e na Idade Média não era o indivíduo, era tudo coletivo. Claro que a realidade era individual de cada um, mas sempre a arte visava o coletivo, né? Visava a nação, a língua, o povo, a humanidade, alguma coisa assim. O grego, entendeu? E agora, o romano, o latino, agora aparecia. Mas então, em 74 foi publicado o Werther.
Mas, em 1760, começa a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial é o início da mudança do mundo, que aí vai mudar. Em 1789 tem a Revolução Francesa e é o início da Idade Contemporânea. É quando você tem o predomínio da burguesia e a afirmação plena do capitalismo. Já havia um capitalismo na Era Moderna que Karl Marx chama de capitalismo de acumulação, que era o mercantilismo, que eram os monopólios, as navegações, pegar riquezas da África, da América, do Oriente e ter um monopólio para comercializar isso. Isso foi juntando dinheiro. A Europa estava pobre no final da Idade Média, ficou rica, a base do capitalismo foi toda usurpada, arrancada da América, da África e da Ásia, através das navegações do colonialismo. Mas o capitalismo mesmo, industrial, financeiro, com os bancos, as indústrias, dominando a sociedade, sem a nobreza, sem o rei no poder, com representantes do povo e da burguesia, mas a burguesia tem mais dinheiro e consegue impor suas leis, fazendo um parlamento, fazendo um congresso, fazendo um governo, etc. Um governo executivo também, tendo um presidente, tendo um congresso e tal. Tudo isso nasce na Revolução Francesa, 1789. Mas essa mentalidade de valorização do indivíduo e do modo de vida burguês já vinha sendo construído durante toda a Idade Moderna. E principalmente nesse século XVIII, 1700, antes da Revolução Francesa, com pensadores do federalismo nos Estados Unidos, que eram contra o colonialismo inglês e fizeram a independência dos Estados Unidos. Pensadores da legalidade, da democracia na Inglaterra, que impuseram para o rei a primeira constituição que existiu no mundo, foi feita na Inglaterra no século XVIII, e pensavam o liberalismo econômico e político, né? Como, por exemplo, o Locke, né? O Hume, na Inglaterra. E na França você tinha nessa época os filósofos iluministas, que também valorizavam o indivíduo, a liberdade do indivíduo, criticavam a religião, criticavam a nobreza, atacavam a nobreza, que, por exemplo, o Rousseau e os enciclopedistas, d'Alembert, Diderot, etc. Então, tudo isso estava fermentando. E o Goethe estava ligado com tudo isso, ele conhecia tudo isso, ele lia, ele se informava bem, era um homem muito culto. E ele cria, então, esse romance na juventude dele, na qual ele coloca mesmo, só que não é igualzinho à vida dele, mas ele coloca experiências da vida dele no Werther. E aí, esse romance fez um sucesso gigantesco, já não era nem um romance de cavalaria, que era aquela idealização do cavaleiro andante para medieval, nem era o romance da era moderna, como, por exemplo, Don Quixote, que era uma sátira, já burguesa, mas que não valorizava o indivíduo ainda. Ao contrário, era uma focalização do indivíduo, o Werther. Era tudo em torno dele. A paisagem está linda, que nem aquela música que o Tim Maia canta, né? Ele está apaixonado, então, hoje o céu está tão lindo, vai chuva. Está chovendo, mas está lindo porque ele está apaixonado, entendeu? Então a paisagem é um reflexo do eu, a sociedade é um reflexo do eu, tudo. E esse eu, ele não é só a questão do amor, homem e mulher, ou amor de casal, mas é a questão do sentimento. Então o romantismo valoriza, não é o amor, é o sentimento, nem o sentimento, é o eu, é o sujeito, a subjetividade. Com isso ele valoriza as sentimentalidades e a nacionalidade e as diferenças culturais, valoriza a cultura. Esses são os principais traços do romantismo. Valorização total da subjetividade, da individualidade, consequentemente da emotividade e da nacionalidade e da cultura, das diferentes culturas. Tá? E aí surge um novo rótulo romance. O romance fica sendo esse romance burguês, que tem as características que eu falei, e ele reflete o modo de vida burguês. E aí, esse romance, esse subgênero da narrativa, tem um grande gênero narrativo subdividido em vários, inclusive no romance. Esse gênero narrativo, ele vai dominar o final do século XIX, né? Que teve a Revolução burguesa, né, que foi a Revolução Industrial na Inglaterra em 1760, a Revolução Política, a Revolução Francesa, 1789, e que vai mudar a sociedade, criar a sociedade contemporânea burguesa, capitalista e democrática. E aí
você vai ter o romance como a grande forma, o grande subgênero, o grande gênero que é o mais lido, principalmente porque aí também surge a necessidade da maioria saber ler, para operar as máquinas, trabalhar no comércio e votar, que agora as pessoas votam. Então surge o jornal, surge a escola, para todo mundo, que não tinha antes. Estudar era uma coisa muito rara e cara, agora virou obrigação do Estado, e surge a alfabetização da população e surge o jornal como mídia. Um meio de comunicação, eu mando um e-mail pro João, não é meio de comunicação de massa. Mídia vem do latim média, quer dizer meios. E a gente fala hoje mídia, com a pronúncia em inglês, querendo dizer mass media, quer dizer, meios de comunicação de massa. Uma carta de 1 para 1, um e-mail de 1 para 1 não é massa. É massa quando você bota e todo mundo pode ver. Quer dizer, o receptor é aberto. Então, eu boto alguma coisa na internet, o mundo inteiro pode ver. Ali é massa, né? E o jornal era assim. O jornal bastava a pessoa pagar alguns centavinhos e ele tinha ali a informação, fosse ela boa informação ou não, muito fidedigna, muito correta, mas havia informação política, econômica, havia muita diversão, porque não tinha na época outra forma de divertir de que fosse de massa, por exemplo, televisão. Então, o que eles tinham no jornal? Tinha poesia, o pessoal adorava poesia, música com a melodia, sempre uma filha, pelo menos, da burguesia aprendia um instrumento, ou todas as filhas, fazia parte dos dotes femininos, então podia tocar música, te vinha a letra e vinha a partitura no jornal. Tinha desenhos com humor e tal, coisas desenhadas, tinha poesias que eles adoravam, faziam saraus em casa, recitavam e tal, e vinha aquela, entre aspas, novela, quer dizer, aquele romance folhetim, publicado capítulo a capítulo, e um gancho no final, uma coisa, será se ele vai conseguir? Aí no outro dia vinha a continuação. Assim que grandes romances foram publicados. No Brasil, por exemplo, grande marco um dos grandes marcos do romantismo brasileiro é o Guarani, de Carlos, do José de Alencar, que foi publicado assim, como folhetim. Mas na Europa, muitos, Alexandre Dumas, por exemplo, ele publicou os romances dele em folhetim, e eram folhetins assim, gigantes. Ficava mais de um ano, às vezes, acompanhando aquela história, né? Dá um romance grandão e tal. E aí, o romance fica sendo esse gênero muito usado. Ao mesmo tempo, o pessoal começa a dizer, como uma gíria, ele está tendo um romance, ele é romântico, quer dizer, ele está apaixonado, paquerando alguém, alguma coisa assim, entendeu? Então, na verdade, a origem é a mesma, não existe livro de romance, como tem negócio que fala na mídia, né? Filme de romance, filme de humor. O romance não é um conteúdo, o romance é um gênero literário que surge com romances de cavalaria, se modifica na Idade Moderna, com os romances tipo Don Quixote, e depois se modifica de novo na Idade Contemporânea, vira o romance burguês, que é o que a gente tem até hoje. E ele se caracteriza por ter uma narrativa longa, que ocupa o livro inteiro, e tem várias situações, vários focos narrativos ali, vários polos e tal. É diferente do conto, que é uma narrativa curta, tá bom? E todas as palavras que tem esse radical, romance, vem daí, tá? De Roma, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta e vamos em frente. Abraço, até a próxima.